Olá, shalom a todos. É um grande prazer estar aqui para mais um vídeo, né? Esse pequeno vídeo eu gostaria de falar para você. As pessoas perguntam assim, olha, por que vocês têm algumas vestes específicas que às vezes vocês se encontram com elas, igual por exemplo esse talit, esse kippah, esse tzitzit que está aqui, ó, né? Essas franjas que são usadas aqui nas bordas do talit aqui, né? O talit tem um talit katan também, não um talit um menorzinho, né? Esse um talit maior e tem um talit menorzinho. Por que é usado esses tzitzit aqui, né? Por que vocês usam esse tipo de coisa? Por que tem aquelas caixinhas que são os tefilim, né? Que depois eu posso te mostrar, né? Para poder. Por que vocês usam essas coisas? É porque, veja bem, a Torá ela é dada escrita, né? Aí a pessoa pode perguntar assim, mas por que a Shema Kadosh Baruch Hu, por que Deus já não inseriu a Torá na cabeça do homem? Né? Então é porque todas as coisas que são dadas ao homem, elas têm, o homem tem um livre arbítrio, né? Porque só assim o homem pode conquistar as coisas e fazer as coisas por livre, espontânea vontade, não porque ele é forçado a fazer isso, né? Então assim, alguém não judeu só pode usar esse talit aqui, né? Esse kippah aqui e tal, só por livre, espontânea vontade. Ele não é forçado a fazer isso, né? E na Torá, veja bem, quando você tem a Torá, você tem aquele, né, o rolo da Torá, né? O rolo da Torá, você tem as vestes da Torá, aquela capa por fora que veste a Torá. Assim também é o ser humano. O ser humano ele tem um corpo, mas ele tem uma veste por fora que veste o homem. E por que Deus ordena essa veste na Torá? Né? Por que ele ordena? Falou, olha, vocês vão usar uma franja nas quatro bordas da roupa, né? E essa franja ela tem um número de nós específicos e tal. O porquê disso, né? É para que nós venhamos nos lembrar de todos os 613 preceitos, ou seja, de todos os mandamentos, tá? Existem mandamentos para o Cohen, existem mandamentos que são para, né, para as mulheres e tal, mas é para que nós venhamos a nos lembrar de todos os mandamentos da Torá. Então, essa é a finalidade, né? A finalidade é essa. Por exemplo, um soldado, se ele for para uma guerra, tá? Por que que ele não veste, né? Por que ele veste aquele aquele uniforme né, o uniforme de batalha dele? Porque no uniforme existem coisas no uniforme que protege e tem uma finalidade, tem um lugar dele guardar a sua pistola, a sua arma, tem um lugar para ele, né? Tem, por exemplo, um colete à prova de balas, entendeu? Então, assim, tem o capacete, né? E, por exemplo, com o capacete, conforme o tipo do capacete, ele pode tomar um tiro e esse tiro não danificar a cabeça dele, tá? Então, assim, toda a veste do soldado ela tem uma finalidade de proteção para a vida dele. Então, essas vestes que são ordenadas na Torá, o, o kippah que é meio que uma tradição, mas ele tem um fundamento bíblico, né? E o talit que tem um fundamento bíblico e tal. Por que essas vestes elas têm uma finalidade de proteção e uma finalidade de fazer né, o praticante sempre se lembrar, ora, eu tenho que estudar a Torá, ora, esses fios aqui, eles me lembram que tem 613 mandamentos. Onde estão esses 613 mandamentos? Eles estão dentro da Torá. Então, é por isso é que Deus faz isso, né? E você não vai ver um soldado indo para uma batalha sem uma veste. Ele não vai para a batalha sem uma veste. Né? Ele precisa dessa veste. Ele precisa dessa roupa, porque essa roupa é a autoridade dele, né, no campo de batalha. Então essas roupas que são ordenadas aqui, né, para nós, elas são a nossa autoridade nesse mundo. Elas exercem a função de nos autorizar a estar presente nesse mundo e a estar lidando com a Torá.
Por quê? Porque a Torá ela exige uma coisa chamada santidade, né? É impossível você extrair, né, mandamentos da Torá sem você extrair ensinamentos sem a santidade, tá bom? Existe e o mundo, esse nosso mundo, ele é todo feito de a Kabbalah diz que é de cascas, clipot, né? Clipot são as cascas, né? Você desvenda uma casca, vem outra. Você desvenda mais uma coisa, vem outra para você, né? Assim também é a Torá. Você estuda a Torá, se você desvenda uma coisa dentro da Torá, lendo a porção uma vez, vem outra coisa para você. Na próxima vez que você for ler, ela tem um outro significado e assim ela vai tendo, né? Ela vai sendo desvendada para você, né? Como isso é possível? Isso é possível que quando você, por exemplo, tem um livro de Torá e tal, você pega esse livro e leva para dentro do quê? Você leva para dentro da sua casa. É impossível você ter um livro de Torá e guardar ele na rua, tá? Você não vai ter um livro de Torá guardando ele na rua. Por quê? Porque você precisa de um lugar específico, uma casca grande para você guardar aquele livro. Então, quando você tem uma casca grande, que é uma casa ou uma sinagoga e tal, que você coloca aquele livro ali dentro, aí depois você precisa do quê? Você precisa de uma capa para proteger aquele livro. Isso são as clipot, isso são as cascas, né? Assim que você adentra dentro da sua casa, que você entra no seu quarto, onde está aquele livro de Torá, né? Quando você adentra a sua casa, você rompe uma casca daquela, uma clipó, né? Quando você tira a Torá da sua embalagem, do fecho, né? Aquela embalagenzinha que você comprou com todo carinho, de camurça e tal, para guardar ela ali dentro. Quando você tira mais uma clipote, você tira mais uma casca, né? E aí quando você abre, né? Ela tem uma proteção que é uma capa dura, que você abre aquela capa dura, você está abrindo mais, tirando mais uma casca, mais uma clipó, né? Então também, assim também somos nós. Se nós ficarmos desprotegidos nesse mundo, nós seremos assaltados, roubados, né? Eu vou usar umas palavras aqui bem mineiras, né? Estrupiados, extrapolados. Toda forma de infortúnio vai acontecer com a gente. Por quê? Porque nós estamos sem as vestes, sem as cascas, sem o lugar onde guardar a Torá. Então o homem, ele é o recipiente que contém essa Torá. E é por isso é que nós nos adornamos com essas cascas para proteger aquilo que está dentro. E é por isso que são ordenadas essas roupas aqui na Torá. São ordenadas essas cascas, né? Essa clipó é ordenada na Torá, né? Então, à medida que nós somos um recipiente adequado para receber a Torá, da forma como a Torá é ordenada, então nós podemos assim conter a Torá dentro de nós de uma forma adequada. Porque se você pegar o seu livro de Torá que você comprou e tal, uma tradução e tal, e se você deixar ele na calçada ali da rua ali, tá? Passa uma pessoa e vai pegar esse livro e pronto, ele sumiu. Sabe por quê? Porque você não tem um lugar onde guardar o livro, tá bom? Então assim, o corpo do homem é o lugar adequado para poder guardar a Torá, guardar os ensinamentos da Torá. E é por isso que esse corpo está adornado com a própria essência da Torá, né? Que são os tzitzit, que te fazem lembrar, os fios que te fazem lembrar dos mandamentos, né? Então é por isso que nós usamos. E há uma finalidade, que a gente está sempre lembrando da Torá, né? Quando, por exemplo, o soldado está sem a farda dele, ele está na casa dele, ele não está lembrando do campo de batalha. Por quê? Porque isso pode ser a prova que ele não está no campo de batalha, tá bom? Então ele não está no campo, ou se ele estiver no campo, mas sem as roupas, ele está despreparado, né? E despreparado, vai acontecer muita coisa com ele. Tá? Vai acontecer muita coisa com ele e muita coisa ruim acontece com ele. Ele pode tomar um tiro,
ele pode ser surpreendido pelo inimigo e ele está sem o equipamento da farda dele, o equipamento que a farda abriga alguns equipamentos, e ele está sem isso. Então, isso para ele no campo de batalha é mortal. Ele vai morrer nesse campo de batalha, tá? Então, assim, um homem, né, um ser humano que estuda a Torá e ele está sem as vestes adequadas da Torá, né, o que acontece com ele? Ele vai morrer nesse campo de batalha, né? Ele está despreparado para a Torá. Ele está ele está estudando a Torá, né? Ele pega a Torá, ele entra no campo de batalha, mas ele não está adequadamente, né, com as vestes para poder segurar toda aquela carga da Torá, segurar toda aquela energia que a Torá tem, né? Então, assim, é por isso que essas vestes elas são necessárias. Elas são necessárias porque elas contêm a energia da Torá. Elas contêm as bênçãos da Torá. As roupas do homem contêm a energia do homem, tá? Então, assim, nesse mundo tudo é energia. Tudo é energia, tá? Onde você empregar o seu dinheiro, é ali que a sua energia estará contida, né? Se você pega, por exemplo, o seu dinheiro e, por exemplo, e vai para o jogo e perde tudo, é uma energia perdulária, ou seja, você alcançou uma energia, né, perdulária, de perder seus bens, né? Se você pega o seu dinheiro e se você, por exemplo, automaticamente quando você compra um talite, né, essa energia ela vem para dentro do seu corpo também, tá? A sua veste é a sua energia, tá? Então, assim, é por isso que nós temos as roupas adequadas que a Torá determina, tá? Nós não nos vestimos da forma como achamos que devemos, né? Mas da forma como é ordenado na Torá, da forma como né, como é necessário no campo de batalha. Um soldado no campo de batalha ele não se veste da forma como ele acha que é necessário, não. É da forma como a farda dele cria proteção para ele. A farda dele cria o ambiente eficaz para fazer a proteção dele no campo de batalha, tá bom? Então é isso, é um breve vídeo, né? Shalom a todos, tchau.